E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui hoje falar sobre natureza morta, tá bom? Vou sintonizar vocês aí no livro onde estamos. Nós estamos no módulo 2, na página 22. Nós vamos falar sobre um gênero de pintura. E aí, explicando novamente para vocês, como eu disse na nossa última aula, que nós vamos estar aprofundando conteúdos que nós já vimos, capítulos que já trabalhamos, mas que passamos de maneira assim mais rápida sobre o conteúdo. E tem muitos assuntos ali que são importantíssimos da gente estar aprofundando nesse momento para não dar essa acelerada tão grande no nosso conteúdo. Então vamos fazer aqui essa recapitulação e tratar aqui desse conhecimento mais aprofundado sobre esse gênero de pintura, tá certo? Então vamos lá. Então a natureza morta. O que é a natureza morta? A natureza morta, ela é considerada uma das categorias de pintura pela qual todos os artistas já passaram. Por exemplo, um artista, quando ele está ali começando a sua carreira, ele aprende realmente o beabá da pintura. Ele não começa já como Pablo Picasso em um cubismo da vida, não, de forma alguma. Todos os artistas renomados que nós conhecemos, que ganharam o auge da sua fama na sua carreira, nos dias de hoje, e em todos os períodos marcantes, todos esses artistas passaram lá atrás pelo beabá da pintura. Fizeram paisagens, fizeram autorretrato e retratos e também a natureza morta, que é um dos gêneros que alguns artistas se especializaram. Sim, se especializaram, mas que a maioria dos artistas alguma vez em sua vida, na sua carreira, já pintou esse estilo de quadro. Então ele é um tipo de pintura e fotografia, é uma categoria, é um gênero. É como se falássemos assim, vamos pintar paisagens. O que a gente remete? Remete a um campo, a árvores, a céu aberto, um jardim. Agora é a mesma coisa quando falarmos natureza morta. Remete a quê? A flores e frutas em uma composição em cima de uma mesa. Então eu posso colocar nessa composição flores, frutas, jarros, instrumentos musicais, livros, taças, enfim. Eu posso fazer uma composição com diversos elementos do cotidiano, mas nessa composição eu vou ter o quê? Flores e frutas, ou até os dois juntos, em um arranjo em cima de uma mesa. Sempre esse arranjo ele está montado em uma superfície que é quase sempre uma mesa. Não vamos fugir muito disso, como nos exemplos que nós vamos ver aqui. Então isso é natureza morta. Se você falar assim para mim, professora, se eu colocar, fazer uma pintura de uma árvore com as frutas caídas no chão, é uma natureza morta? Não, não é uma natureza morta. Ah, mas as frutas não estão mais no pé, assim como as flores em cima dessa mesa. Não, não pode ser considerado. Para ser considerado natureza morta tem que ser, como eu disse, uma composição em cima de uma mesa contendo ali alguns outros elementos como taças, jarros, fruteiras, vasos, livros, violão, e esses elementos ali juntos a essa composição. Aqui, um exemplo para vocês. Então, nós temos aqui nessa imagem um exemplo de uma pintura de natureza morta. Isso é natureza morta. Tem uma mesa, mostrando aqui o forro nessa lateral. Aqui nós temos frutas, nós temos um vaso, nós temos uma garrafa e uma composição montada. A pessoa chegou aqui e fez essa composição, colocou essas frutas propositalmente em cada canto, fazendo uma montagem. Então não é um jardim aleatório, onde a própria natureza ali deu formato para aquela árvore ou para aquela flor, para aquele ramo. Não, aqui é uma montagem. O artista chegou aqui e colocou propositalmente essa composição e fez a sua pintura. Então esse é um exemplo de uma natureza morta, de um quadro.
Quando foi que surgiu a natureza morta? Esses objetos inanimados, eles são representados na pintura desde a Idade Média, em geral como fundo de pintura, ou seja, ele ficava atrás, a primeira pessoa do primeiro plano aqui sendo pintado e aqui atrás de mim alguns elementos de natureza morta. Então a natureza morta ela era o fundo ali de uma determinada pintura. Já ali no final do século XVI, ela passou a ser considerada como um gênero próprio, independente. Então foi quando aqui, ó, representados na pintura desde a Idade Média em geral como fundo das pinturas religiosas de cunho realista. Mas é somente em meados do século XVI que a natureza morta emerge como gênero artístico independente, ou seja, ela não vai ficar lá atrás, isolada, sozinha em segundo plano. Não, ela é o ponto principal da montagem de um quadro. Então, aqui um cesto, a mesa, como eu sempre me refiro a vocês, tem que ser a composição em cima de uma mesa, um pedacinho do forro aqui no canto aparecendo, as frutas, um jarro, as flores. Então todos esses elementos são classificados como natureza morta. No início eu citei aqui um exemplo de Pablo Picasso para vocês, que foi um grande representante da arte moderna europeia, que se enquadrou, que se desenvolveu em uma das vanguardas chamada cubismo. O cubismo foi desenvolvido por Pablo Picasso. E o que é o cubismo? Cubismo é uma tendência de pintura onde existe a geometrização das formas. Então Pablo Picasso fez natureza morta lá atrás da maneira realista, tipo essa daqui, fez. Só que o auge da carreira do Pablo Picasso foi nessa vanguarda do cubismo. E dentro dessas características do cubismo, ele fez a sua natureza morta também, de maneira bem geometrizada. Então temos aqui o fundo de uma mesa, temos aqui frutas, vasos, o violão, de uma maneira geometrizada, não realista como as outras imagens que vimos. Aqui, outro exemplo de um trabalho de natureza morta, com essas aqui as frutas, uma fruteira, outros elementos aqui que ele colocou como cartas de baralho, mas a gente vê toda a geometrização, característica própria do cubismo de Pablo Picasso. Mais exemplos de Pablo Picasso fazendo a natureza morta. Pessoal, o que eu quero passar para vocês hoje é isso, é essa compreensão sobre o que classifica a natureza morta e a sua origem, como que ela surgiu. Então, antes do século XVI, ela era muito colocada como fundo, uma complementação do fundo, o primeiro plano com outro foco de pessoas ou outras situações, mas ali no século XVI ela passou a ser um gênero de pintura, assim como paisagens. Fica a natureza morta, essa composição em cima de uma mesa, forro aparecendo na maioria das vezes, flores, frutas e elementos do cotidiano, livro, vasos, uma cerâmica, enfim, fazendo ali uma composição montada desses elementos. Um outro artista que trabalhou muito, esse se especializou na natureza morta. Pablo Picasso, que nós temos aqui atrás, ele fez diversos temas. Ele não se especializou em natureza morta, ele fez também uma natureza morta. Agora, Paul Cézanne não. Paul Cézanne ele foi um rei dos artistas da natureza morta. Ele se especializou. Vamos considerar que 90% dos quadros de Paul Cézanne são de natureza morta. Aqui um desses exemplos. Abrindo um parênteses aqui para dizer para vocês que Paul Cézanne é um dos artistas mais renomados do século XIX e pertenceu a ele já o título do artista que vendeu seus quadros em um leilão de obras de artes mais caros do mundo. Já coube a ele esse título e que foi quebrado recentemente por outros artistas. Mais um exemplo aqui de natureza morta. Estamos acabando com os exemplos, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Tá bom, oitavo ano?
Então nós vamos finalizando aqui nossa aula de hoje sobre esse gênero de pintura, que, como eu disse, está lá no módulo 2, na página 22. E na próxima aula a gente vai dando sequência aí, aprofundando, continuando a aprofundar em relação a algum gênero de pintura, ou de escultura, ou arquitetura, que nós já trabalhamos em algum outro capítulo já. Tá bom, pessoal? Então eu vou me despedindo com um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem na nossa próxima aula. Um beijo!